Muito bem, muito bem. Acho que foi. Acho que foi. Estamos aqui, quinta-feira. Quinta-feira. Quem tá aqui também, ó. Amigão. No meu colo aqui. A ideia hoje é trazer duas frases do livro do Leon Denis, O Problema do Ser, do Destino e da Dor. E dessas duas frases, extrair dali uma palavra, tem que ter um significado. Essa palavra é o que nós queremos trabalhar hoje como reflexão. A palavra é movimento. Né? Leon Denis comenta, a certa altura, que o problema do ser e o problema da alma fundem-se num só. É a alma que fornece ao homem, o ser humano, o seu princípio de vida e movimento. A alma humana é uma vontade livre e soberana. É a unidade consciente que domina todos os atributos, todas as funções, todos os elementos materiais do ser. Então, nessa nossa lógica de estudar aqui no grupo do Face, Ciência do Espírito, né? Uma das atribuições do grupo é essa, de nós fazermos reflexões aí por vídeos rápidos. A frase que a alma humana é nela quem reside a vontade soberana, né? É nela, nessa unidade consciente, que somos nós, cada um de nós, né? Profundamente ou essencialmente, que dominamos, cada um de nós, todos os atributos, as funções, os elementos materiais do ser, nosso corpo inteiro e toda a sua composição de sistemas, subsistemas, né? Células, né? E assim por diante, até o elemento mais básico, que é o átomo, e dentro dele toda uma gama de elementos que a física quântica ainda está desvendando. Outra frase dele, mais à frente, dizendo assim: a ciência moderna analisou o mundo exterior, né? Astronomia, astrofísica, enfim. Suas penetrações no universo objetivo são profundas. Isso será sua honra e sua glória. Mas nada sabe ainda do universo invisível e do mundo interior. Interessante o que ele faz aqui de proposta, né? A ciência está avançando esses últimos 100 anos. Foi um século científico, né, tecnológico, de muito avanço, né? Avanços às vezes proporcionados com uma intenção de guerra, mas como resultado depois da tecnologia desenvolvida, foi sua aplicação na nossa vida, né, nas nossas relações, no nosso conforto, no nosso bem-estar. Mas as soluções tecnológicas ainda não chegaram para todos, né? Esse é o primeiro ponto de vista, né? Mas ele diz aqui que esse avanço tecnológico ainda não chegou a compreender a nossa intimidade mais profunda. Né? É como se juntasse toda a ciência e seu avanço para tentar entender a mim individualmente, intimamente, lá profundamente, a minha consciência, esse ser inteligente que eu sou. Estou dizendo aqui eu como exemplo, né? E o ser inteligente como conceito, né? No meu caso isso não se aplica. A ciência nós trocaríamos talvez toda essa ciência por um amigo, uma amiga que conhece a gente profundamente, que convive com a gente, o nosso esposo, o nosso companheiro, nossa namorada, nosso namorado, nosso filho, né? Alguém que convive com a gente profundamente, que a gente ama e que nos ama. Essa pessoa nos entende mais profundamente do que toda a ciência junta ainda, né? E a gente mesmo tenta se entender, tenta descobrir nossos pontos fortes, nossas fraquezas, né? Nossas viciações, nossas virtudes, né? A gente ainda está passeando sob alguma regra filosófica que no mundo, a maioria, ou pelo menos metade do mundo, é uma regra filosófica baseada no Cristo. E mesmo a regra baseada na filosofia cristã, você vê tanto desvirtuamento, tanta dificuldade de aplicar aqueles exemplos luminares, né? Embora básicos, de conviver com gente simples, assim por diante, que é a figura de Jesus. Né? Leon Denis continua. É esse o império ilimitado que lhe está a conquistar. Saber por que laços o homem se liga ao conjunto, descer as sinuosidades misteriosas do ser, e a sombra e a luz se misturam, como na caverna de Platão. Percorrer-lhe os labirintos, os redutos secretos, veja, dentro da gente, né? Auscultar o eu normal e o eu profundo, a consciência e a subconsciência. Não há estudo mais necessário do que isso. Leon Denis aponta isso num livro com
de mais de 100 anos de idade já esse livro, né? Fazendo 100 anos de idade, aproximadamente um século. Ele continua: enquanto as escolas e as academias não tiverem introduzido em seus programas o estudo do eu profundo, nada terão feito pela educação definitiva da humanidade. Já, porém, vemos surgir e constituir-se uma psicologia maravilhosa e imprevista, de onde vão derivar uma nova concepção do ser e a noção de uma lei superior, que abarca e resolve todos os problemas da evolução e do movimento transformador. Então, novamente a palavra movimento aqui, no sentido de movimento transformador, que é esse avanço da psicologia, das ciências, na compreensão da alma humana, intimamente. Lá no começo da frase, Leon Denis, que não é só intimamente que a ciência ainda não conseguiu chegar, desvendar, mas também o universo invisível, né? A morada causal, quer dizer, da onde viemos. A ciência, nesse ponto, está bastante longe disso, a não ser que todo mundo invisível seja o que a ciência sabe que seja aí a matéria escura ou algo do gênero, né? Mas não são afirmações que podem ser feitas, né? Há muitas décadas à frente aí de estudo para se entender isso, né? O avanço da ciência, por exemplo, em 2018, quando nós estamos, onde nós estamos, né? No final de julho, foi a descoberta de um lago na superfície de Marte com água, né? O que a ciência dizia há pouco tempo ser muito improvável em todo lugar, a água é abundante no universo inteiro e uma condição que a gente conhece, porque é assim que a vida no nosso planeta surgiu, né? Mas não é a única condição de vida, né? Há certamente vida brotando de outras formas, elementos químicos que a gente ainda não sabe, né? Um tempo se acaba, diz Leon Denis, novos tempos se anunciam. A hora em que estamos é uma hora de transição e um parto doloroso, né? Porque o movimento da vida, o movimento é, né, contínuo, não se para, né? Você não consegue parar o relógio, né, cósmico, né, do universo, né? O que nós sabemos, né, nosso planeta, nosso sistema solar, com 4 bilhões e meio, né, um pouco mais de existência, né? E nós temos um universo com quase 10 bilhões a mais de tempo antes disso ainda, desse nosso sistema solar, quando o planeta Terra surgir, né? Então a quantidade aparentemente infinita de potencial de vida lá atrás no tempo e até hoje deve, pela lógica do bom senso, não aqui por um dogma religioso, porque alguém falou, está num livro, etc., né? Por uma lógica do bom senso, por uma regra estatística, uma possibilidade infinita de haver vida, de vida inteligente, porque o movimento, essa expressão, é o que rege o nosso modelo de vida, né? Nós estamos sempre em movimento. Nossa alma, se nós somos abstrair do corpo, tirar meu corpo, mas ficar com a consciência, é o ser que pensa, né? Que sou eu lá no fundo. Nós não desligamos o pensamento. Quando a gente dorme, a gente começa um processo de sonho, né? Que nós conhecemos, né? As estações profundas do sono, né? O som do Rapid Eyes Movement, por exemplo, né? O movimento rápido dos olhos quando você está dormindo mais profundamente, né? O Espiritismo acredita que neste momento você está desdobrado, a tua alma está livre do corpo enquanto ele descansa, mas a alma não para. Ela pode ir aprender, pode encontrar amigos, pode encontrar pessoas que já desencarnaram, ela pode ir para onde estão os interesses dela, né? Para a pornografia, para, né? para a loucura, né? Para as paixões, né? Essa liberdade total que nós temos, a nossa alma total no sentido de que podemos ir, nos movimentar para onde a nossa afinidade de pensamentos permite ou nos conduz, né? A gente vai para onde quer, né? Na Idade Média, os padres, nossos irmãos, ou provavelmente muitos espíritos de hoje, né, que eram padres católicos naquela época, diziam que eram atacados, né, quando tinham sonhos assim, com desvios da sexualidade, né, que eram espíritos íncubos e súcubos que os vinham atacar, né, de homens e mulheres que os vinham atacar durante a noite. É um espírito desprendido, né, e por afinidade, pela paixão humana ainda, né, presa ao grilhão do prazer mais material, né, onde predomina o corpo, não predomina a alma, né, uma frase que a gente costuma brincar e falar. Então, até agora o que temos é uma análise dentro da obra do Leon Denis, O Problema do Ser, do Destino da Dor,
não um capítulo específico sobre o movimento. Nós extraímos frases que ele trabalha, a expressão, o movimento, né, com diversos sentidos, para fazer essa reflexão de hoje, né? Já que o grupo pretende ali estudar o nosso ser profundamente, quer dizer, de onde viemos, né? Nosso como universo, como vida, como sociedade, como ser, né? Como somos constituídos, né? E assim por diante. E essa comparação que ele faz, que a ciência ainda não desvendou, né? Um bocado de coisa importantíssima para a vida, mas está a caminho, né? Essa voz esperançosa que ele trata no livro, quase de forma poética, né? E veja, nós como alma não paramos, a gente sempre está em movimento, né? Minha irmã dizia sempre assim, nossa, a gente se mexe, né? Está sempre uma hora aqui. Quando você vai perdendo o movimento, né? Em geral é um cansaço extremo, ou uma depressão, uma tristeza profunda, que te paralisa a vontade, né? Você vai perdendo a vontade. A vontade, Leon Denis diz, que é o motor que nos leva, portanto, é a causa do movimento. Se a gente perde a vontade, a gente não se movimenta. Né? Até no exemplo prático de dia a dia, está no domingo, o dia está meio cinza, você perde a vontade, você fica o dia inteiro em casa, não se movimenta. Você pode ficar em casa e se movimentar. Você vai ler um livro, o teu cérebro está se movimentando pelas letras, né? Caminhando nas sinuosidades dos parágrafos de um livro, ou de um vídeo na internet, ou de um bom filme. Né? O apóstolo Paulo dizia, examinai tudo, mas retende o bem. Né? Ou você pode paralisar a sua vida, ficando repetidamente, de forma quase neurótica, né? Numa presa a uma viciação específica que não te agrega, não te alimenta e não te faz crescer. Você pode até estar movimentando o teu corpo, mas não está movimentando a sua alma, que é o ponto principal aqui. Porque Leon Denis diz, na nossa primeira leitura, que é exatamente a alma, né, que movimenta o corpo. Parte dela a vontade de caminhar pela vida, né, de trilhar os desafios, né, de voar. A gente usou essa expressão voar, porque nesse momento está passando aqui um avião, né, aqui em casa. É a alma que fornece ao homem o seu princípio de vida e movimento. Então nós temos que cuidar da nossa alma, tanto ou muito mais que cuidamos do nosso corpo. Do nosso corpo a gente já cuida minimamente, a vaidade faz cuidar um pouco mais. Você gasta mais tempo, né? Mais se arrumando, escolhendo, comprando roupas, né? Cuidando do corpo, que é uma coisa saudável, fazendo exercícios, na academia, caminhadas, bicicleta. Né? Quantas horas por dia a gente se movimenta com o corpo, ou cuida dele, né? E comparativamente, quantas horas do dia a gente movimenta a alma e cuida dela, né? Dela que terceirizando, mas é esse dela a nossa própria e cada um a sua, né? E nós fizemos um estudo como se fosse a jornada do planeta, esse movimento do planeta físico, né? Para fazer provocações aqui que podem ser interessantes, né? Você tem que a noção da verdade não científica até pouco mais de um século atrás, que era dominada pela visão religiosa científica, né? No século XVII, um arcebispo chamado arcebispo Usher calculava que a idade da Terra era de 6.000 anos de idade. Né? O planeta Terra tinha 6.000 anos de existência. E ele até tinha uma data, pelos cálculos que ele fez lá, baseado na Bíblia, evidentemente, que a Terra foi criada em 14 de outubro. Né? Tinha uma data precisa. No século XVIII, lá na Escócia, caminha James Hutton pelas suas propriedades, interessadíssimo nos minerais, nas rochas, né? Um geólogo, né? E ele vai calculando, analisando profundamente as camadas das rochas, o formato delas que brotava lá na costa de Edimburgo, né? E percebeu, pelas camadas, por como elas são formadas, o processo das rochas, que a Terra tinha milhares de anos. Quanto mais ele analisava e aprendia, não, a Terra tem milhões de anos. Até a ciência bateu o martelo, quando foi avançando os seus métodos químicos, né, aplicados à física, que a Terra tem bilhões de anos. E hoje há uma idade mais precisa, né, em torno de 4 bilhões e meio de anos. Né? A análise da rocha, da pedra, e não das escrituras, que era mais fidedigno à verdade. É isso que afastou
muita gente, em nome da ciência, do bom senso, da lógica, da busca da verdade, da religião. Porque a interpretação ao pé da letra do que estão nas Escrituras, veja, as Escrituras são o Velho Testamento, né? É o Torá, é a parte judaica da Bíblia, né? O Novo Testamento é cristão, é Jesus. A análise toda que se faz, que se fez, né? Que condenou Galileu, que ameaçou Copérnico, né? Que queimou Giordano Bruno, né? Foi baseado na interpretação literal. E hoje, um cientista fala até de forma jocosa, de forma despreparada, dizendo que a Bíblia tem conceitos infantis. Mas veja, era a linguagem profética de 3.000 anos atrás, 4.000 anos atrás, 5.000, quando esses trechos do livro foram sendo escritos, onde a quantidade de palavras, o vocabulário que a sociedade tinha, as comunidades tinham, era muitas vezes menor do que nós temos hoje. Você imagina alguém tendo sonho premonitório com um avião, né? Isso está no Apocalipse de João, né? Ele fala de forma quase metafórica do que ele está vendo, porque não havia expressão avião, não havia expressão helicóptero, não havia, né? Então, eventualmente, o que ele está vendo lá na guerra, você lê, parece uma coisa, um livro confuso de se ler. Se você tira a parte literal e fica imaginando, bom, você imagina alguém falar de algo que a ciência ainda não conhece, né? Sem as palavras apropriadas para dizer isso. Essa é a dificuldade que se tinha. Então, tem que fazer essa análise ponderada aí, né? E o movimento da Terra, a ciência agora conhece, então começou há bilhões de anos atrás, a formação, o planeta, a história é sensacional. No YouTube, para quem gosta disso, né, eu tenho esse vício de ver vídeos documentários sobre a formação do sistema solar, a formação do planeta Terra, a formação do homem, são maravilhosos. E a gente vê ali a limitação da ciência, tem lacunas, né, elos perdidos que ela ainda não sabe explicar, e a cada dia, a cada ano, se encontram novas peças desse grande tabuleiro, desse grande quebra-cabeça, né, que é o movimento da vida humana. Né? No século XX, partículas do elemento químico urânio, elemento bem pesado, está quase no final da tabela lá, radioativo, né, foi usado como arma atômica, né, arma nuclear. Mas, um outro uso, né, um ser chamado Arthur Holmes, em 1911, entendeu que traços do elemento urânio decompunham-se em chumbo. Ele percebeu isso. Uma questão química, né, atômica. Então, quando ele media numa rocha as proporções de cristais de urânio e chumbo, ele podia calcular quanto tempo tinha uma rocha. E cravou o martelo que nós nascemos há 4,56 bilhões de anos. A ciência chama esses tempos escalares assim, de tempo profundo. Né? Então, se imaginar que o universo tem 10 bilhões antes disso de movimento de vida, e que nós temos, não nós seres humanos, cada um de nós, né, mas como o planeta Terra, esses 4,56 bilhões, nós estamos falando de movimento mesmo, né, de movimento que cria vida, né, fundamental. A Terra, quando foi criada, né, um oceano de lava que foi esfriando, nós fizemos anotações aqui, um resumo desses documentários, né, tornando-se um mundo aquático. Né, nós estudamos a ciência, rochas na África do Sul, para ir comprovando teses, né, da origem da água no planeta, que ainda é um mistério, né, a tese que ela brotou da própria rocha que estava e a tese que ela veio por milhares de anos num processo vindo de fora, né, com meteoros, com água e cristais de sal embutidos, né, e assim os oceanos foram sendo criados. A ciência não sabe isso ainda. A ciência não sabe ainda como a água existe no nosso planeta. Então a ciência não pode bater o martelo e achar que sabe de tudo, porque ela perde a mão quando perde a humildade. E a ciência, com a humildade, né, ela vai descortinar essa alma humana interior que a ciência ainda não chegou. A psicologia, a psiquiatria foram as que mais próximos chegaram, mas ainda estão distantes. Talvez a mais próxima seja a psicologia transpessoal, né, que chegou mais próximo disso. E do universo invisível, né, você não tem uma ciência específica que consiga. Os estudos da paranormalidade ou da mediunidade e na outra linha da reencarnação são os mais próximos que avançaram, entendendo que a alma humana é perene, continua, e não se sabe muito mais do que isso. Né? Eu achei lindo na história que os vulcões, ao longo dos nossos primeiros bilhões de anos, primeiro bilhão, foram criando os continentes. Por um processo químico, nossos continentes lá embaixo é de granito. Aí eu estava esses dias vendo, anotando isso e pensando assim, alguém põe granito na sala, ou em algum lugar, no banheiro, uma coisa chique, né? Pois então, a Terra é muito chique, tem granito embaixo de
todos os continentes, né? É uma mistura de lava e a água superaquecida e lama basáltica e forma o granito, né? Achei isso sensacional. 1 bilhão de anos nesse processo, né? O oceano era verde, né? E depois, no processo dos estromatófilos, esses primeiros seres vivos, né? Estromatófilos, que transformavam a luz do sol em oxigênio, o oxigênio foi, né, enferrujando, né, o oceano e mudando quimicamente para cor azul. Sensacional isso, né? Achei isso divino, né? Por 2 bilhões de anos, os continentes de granito foram crescendo, né? As praias rasas, né, no contato do mar com os continentes, né, foram trazendo vida. A lógica de temperatura, as condições certas ali, ideais, né, e as vidas unicelulares evoluindo. Já falamos disso no grupo de estudo quando era presencial aqui, no começo, essa foi a lógica, né, acabamos voltando aqui nesse vídeo, né. E a vida começou há 3,5 bilhões de anos. Então ficou 1 bilhão de anos a Terra gestando os seus mares e continentes para permitir ali o estromatófilo nascer. E foi enchendo tanto o mar quanto a atmosfera de oxigênio, né? E isso foi permitindo depois o nascer da vida explodindo, né, nos períodos à frente, né? Tanto como as plantas, né, que nasceram, porque os continentes antes eram inférteis, né? E agora esse contato com a água e a vida brotando, nós temos aí o planeta azul, né, com os continentes verdes, né? E nós temos as primeiras provações da vida nascendo. No início do século XIX, início do século XX, né, final do século XIX, a ciência achava que os continentes eram fixos. Gente, há 100 anos atrás. Há 100 anos atrás. Isso não é muito historicamente, na idade do planeta Terra, então isso não é nada, né? A ciência achava que os continentes eram fixos. E a física, a astronomia, Albert Einstein achava que o universo era estático, era estacionário, como ele chama. E esses dois enganos científicos, esses dois avanços, né? O primeiro deles ali, na geologia, entendendo que os continentes foram se separando, né? E hoje há um cálculo, né? 1,5 centímetro por ano, cada continente se separa um do outro, é o tanto que cresce a nossa unha durante um ano, né? E estudos de fósseis, dos primeiras manifestações de seres vivos importantes, esse bichinho chama-se Trilobita paradoxidis. Paradoxo é o sobrenome dele, porque ele existia tanto na parte leste da América quanto na Inglaterra. Ora, se é um ser de água doce e está separado por, né, milhares de quilômetros aí de oceano salgado, como é que a evolução pode se dar em dois pontos diferentes? Estamos concluindo que os continentes estavam juntos e foram se separando, né? Movimento, é isso que nós queremos dizer. E na astronomia, a mesma lógica, né? Ainda a época de Albert Einstein, né? o Edwin Hubble, fazendo as análises, né? Percebeu que o universo está em expansão, em movimento. Einstein ficou preocupado com aquilo porque nas suas fórmulas da relatividade, a teoria de campo, apontava para o movimento. E como isso era contra uma convicção pessoal dele, né, do seu, digamos, próprio Deus, que é o universo era estacionário, ele botou uma constante, né, uma constante cósmica que travava o universo. Quando Hubble descobriu isso, Einstein foi até falar com o Hubble, foi checar em loco, e percebendo então que a sua teoria, antes da constante que ele criou, que ele inventou, era desnecessária, digamos assim, né? O universo de fato está em movimento, está em expansão, e a ciência ainda está assustada no sentido de sabe muito pouco sobre esse movimento. Nós sabemos muito pouco ainda sobre uma série de movimentos, né? E o principal movimento, que é o que nós queremos deixar aqui, né? De que esse aprendizado que de 100 anos para cá, que a astronomia teve, que a geologia teve, que as ciências tiveram, é de que tudo se move. Né? E puro se move, né? Como diria ali Galileu, né? Tudo se move. Né? E nós devemos pensar que o movimento nosso é a alma quem faz, a alma quem decide, a alma que tem o livre-arbítrio, é ela quem tem vontade. Né? É ela quem vai determinar o seu corpo e a saúde do seu corpo, a vitalidade para onde ir ou aonde chegar. Né? É nosso papel pensarmos em nós como seres, né, caminhantes aí do universo, sob um imperativo que aprendemos para a filosofia, ou de uma filosofia, que é baseada no amor.
no amai-vos como um exemplo que nos foi deixado. Se precisar dar a vida por alguém, a gente dá a vida por alguém. Esse é o exemplo cristão. E essa é a lógica de boa parte da sociedade, a lógica filosófica, mas não é ainda a lógica da prática, da vivência nossa, né? É um momento de transição. Leon Denis apontava isso há mais de 100 anos, então a gente está cada vez mais perto dessa transição planetária que vai deixando para trás as nossas repetições, né, mais vulgares, a nossa falta de movimento, né, e vamos caminhando à frente numa direção, né, e a direção foi dada pelo Cristo para quem assim acredita, que é baseado no amor. E para quem assim não crê, a direção possível é a fraternidade, é a igualdade, né? Não há outra que permita uma convivência e uma vivência, uma vida pacífica na Terra. Quando toda a sociedade concluir isso, a gente deu um passo, um movimento importante em direção ao bem-estar pleno que um dia virá. Muito bem? Muita paz a todos aí. Dá tchau aqui. Tchau. Gostou? Não, ela nunca gosta. Beijo para todos vocês aí. Até logo.